Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Negritudes, programa aqui da telinha da TV Alba, que fala de potências, de referências pretas. E hoje, diretamente daqui do coração da Cidade Baixa de Salvador, mais precisamente do bairro do Uruguai, que assim como os demais bairros da Península Itapajibana, surgiu através de invasões de terrenos alagadiços e principalmente da luta do seu povo, da luta dos seus moradores. E é aqui que vive, é o berço da nossa convidada de hoje. Olha só, ela é educadora social, é escritora, contadora de histórias e gestora do Espaço Cultural aqui, Alagados, que fica no bairro do Uruguai. E ela está aqui me esperando, já sentadinha. Eu vou sentar aqui do lado dela para a gente já iniciar o nosso papo daqui. Jamira Muniz, bem-vinda ao Negritudes. Obrigado, filho. Pois é, eu falei um pouquinho, contei um pouco da história aqui do bairro do Uruguai, que inclusive esse nome tem a ver até com a Copa do Mundo, né? Um jogo do Brasil, a seleção do Brasil com a seleção do Uruguai. Mas, Jamira, conta pra gente o que é que esse espaço, o que é que a Cidade Baixa, o que é que o bairro do Uruguai significa pra senhora? Significa vida. Vida, respeito, cultura, o respaldo de ser o que a gente é. Ser preto, acreditar que a gente pode transformar. E esse espaço é tudo para aqui, para essa comunidade. E é um espaço que é tudo para a senhora também, para a sua vida. Já viveu muitas coisas aqui. Se eu for contar a história do que eu vivi aqui, Ave Maria, é muita coisa, filho. Pois é. Agora eu falei que a senhora é gestora do Espaço Cultural Alagados e eu fiquei curioso para a gente conhecer um pouco desse espaço. A senhora me convida? Gente, convido sempre para lá. Vamos entrar, lá, então vamos nessa, ali, vamos lá. E a gente vai entrar, sim. E é daqui da sala principal do Espaço Cultural Alagados que a gente vai prosseguir o nosso bate-papo com Jamira Muniz, como já apresentei. Ela que se identifica, né, se apresenta como mãe de um filho de sangue, avó de Leonardo Benjamin, uma pessoa livre e feliz. E aqui nesse espaço eu tenho certeza que Jamira é livre e feliz. Com certeza. Esse espaço é a nossa vida, a vida de pessoas que acreditaram que podiam andar nesse lugar aqui sem ficar com medo. O medo não ajuda, né? E esse espaço, ele nos deu as possibilidades de ser hoje, cada um, o que escolheu ser. Então, por isso que eu sou livre, porque eu escolhi, o que eu escolhi, eu estou vivendo. Então, quando a gente vive o que a gente gosta, a gente se sente uma pessoa mais feliz, mais tranquila. O dinheiro não é tudo, né? Porque se o dinheiro fosse tudo, eu seria uma pessoa muito infeliz. Mas, por ele não ter o dinheiro, mas ter tanta gente, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu nunca estou só. Agora, Jamira, explica pra gente, né, para quem está em casa nos assistindo agora, né, esse espaço que te deixa muito feliz, que te deixa livre, você e quem frequenta aqui esse ambiente. Explica pra gente o que é o Espaço Cultural Alagados. Na verdade, é mais um, né, da Secretaria do Governo do Estado, onde nasceu com o intuito de fazer com que essa cultura fosse mais se aproximando das pessoas que não tinham mesmo acesso e que estavam fazendo arte, porque no caso da gente, a gente sempre fez na escola polivalente, fazia lá o espaço de teatro, o espaço de música, o espaço de artes visuais, além do que a Secretaria de Educação, na época, tinha Educação para o Lar e outras coisas. Mas o espaço nasceu para trazer, de fato, aquilo que já estava sendo feito no polivalente e que não cabia tanta gente como aqui cabe. Ainda tem gente que diz que não cabe tanta gente, mas o coração é grande, tem uma área externa e tem esse espaço com 80 lugares. Então a gente trabalha aqui desde a nossa adolescência, né? Eu, aos 17, discutia teatro dentro desse espaço, um aberto, porque aqui tudo era mar.
aqui na frente. Sim. E a gente começou a perceber a importância de ter um lugar para a gente se reunir, para conversar, para saber o que era o desejo e o sonho. E aí a Secretaria de Cultura, na verdade não foi a Secretaria de Cultura, foi primeiro a Fundação Cultural. A Fundação Cultural, eu fui aluna da Fundação Cultural, depois passei a ser ouvinte da Fundação Cultural e depois assumi o espaço em 2009. Nasceu com o intuito de manter a cultura no território. E olha que nem se discutia ainda territorialização, né? Mas a gente já tinha esse lugar de território que tinha artista, de território que tinha mulheres que contavam a sua história, mulheres que pescavam, mulheres que faziam seus livros, suas histórias. Então esse espaço foi com esse olhar. E logo quem nos presenteou, passamos uma dura pena, né? De um governo que não acreditava na cultura, não acreditava em gente. E aí chega Valdir Pires, que é meu orgulho, não vou mentir. Uma figura que eu me orgulho muito de ter conhecido. Foi quando ele disse a gente que teria esse espaço. Mas não poderia ser lá, mas poderia ser aqui, onde a gente nasceu o sangue, o desejo de fazer cultura. E aqui tem aula de dança? Dança, teatro, né? Tudo assim. A gente começa com a comunidade, depois aí o pessoal da FUNSEB, o pessoal da secretaria vai dando uma alfinetada ali, uma alfinetada aqui, e traz produtores para cá. Apesar de que os produtores já conhecem esse espaço, até pela localidade e do território que eles verem falar. Quando eles ouvem, aqui é uma incubadora, filho. Aqui faz com que esses meninos que estão começando a virar um arte educador, né? Produzir a própria cultura para poder manter ele sempre em giro. Não pode parar um espetáculo hoje, um espetáculo amanhã. Ele tem que ser contínuo. Por isso que a gente recebe as crianças de manhã, do turno que estuda na escola à tarde, e da tarde que estudam pela manhã. Então a criançada já tem uma rotinação maravilhosa. E aí hoje entendeu? São atendidas mais de 50 pessoas, entre jovens, adolescentes, Entre criança, adolescente, crianças. a partir dos 5 anos, a gente tem 53, né? Sim. Frequentando, participando. E tem os jovens que habitam, no caso, fazendo as oficinas, todas as oficinas que aparecem aqui, seja ela de fora, seja ela da própria comunidade, eles participam, até para se fortalecer na cultura. Porque não é fácil pobre na cultura. Verdade. Pobre só faz sonhar com a cultura. Mas agora a gente tem direito a fazer cultura. Isso que é importante. Se a gente já sonhava antes, eu me lembro na década de 80, era muito difícil se ficar aqui. Mas a gente criou uma relação tão afetiva, tão acolhedora com os moradores, que eles respeitam esse espaço até hoje. Até porque, como eu disse, é um espaço que transforma e que salva vidas, que faz Jamira feliz e que principalmente proporciona felicidade a outras pessoas. E aqui agora, meu filho, não tem mais idade não, viu? Agora eu pergunto aos produtores assim, você tem curso de quê? Ele, não, Jamira, vai ter um curso de teatro maravilhoso. Eu digo, então começa a partir dos 16, porque a maioria diz assim, com criança ainda é uma coisa mais melindrosa, eu também concordo, né? Até porque a gente tem que respeitar as fases de desenvolvimento da criança. Mas assim, quando eles falam, eu digo de 16 até 100. Aí ele, eita, dona Jamira, e tem pessoas para isso? Tem um grupo de mulheres que começou a entrar aqui para se salvar, gente. Na pandemia, a gente ficou muito longe um do outro. Verdade. A gente só viveu, graças a Deus, que a tecnologia fez algo de muito importante. Foi juntar as pessoas através da telinha. Mas a gente conseguiu ficar aqui em 2021, no finalzinho, mesmo com a pandemia, dizendo não vá, o medo paralisa. E a gente não pode se paralisar porque a gente é pobre e não tem como manter uma demanda de internet em casa. E aí a gente fez esse convite a algumas mulheres que estavam em depressão. E essas mulheres estão aqui até hoje. A gente trabalhou assim com muito cuidado, com álcool, gel, com proteção, com o apoio da secretaria, o apoio das associações da Rede Camp, que é uma comissão de articulação dentro da Península, que mantém 27 associações ligadas a esse. E o Espaço Cultural tem uma cadeira na Rede Camp. Então a gente conseguiu trazer as mulheres e com a distância a gente se comunicava pelo olho, meu filho, porque os olhos falam muito mais do que um abraço às vezes.
Pois é, essa Jamira Muniz, mulher que transforma a vida das pessoas, uma potência negra, referência, que inclusive serve também de inspiração para outras mulheres, principalmente mulheres que habitam, que moram aqui na região do bairro do Uruguai, suas vizinhas, amigas, enfim. Agora, Jamira, eu fiquei curioso agora aí, né? A gente está atrás, na frente, na verdade, de um palco, né? Tem toda essa luz cênica aqui e é um espaço cultural. Eu fiquei curioso, fiquei me perguntando como é que é a cultura, essa ligação de Jamira com a cultura surgiu quando? Vamos voltar um pouquinho lá para o passado, falar da infância, adolescência da Jamira, que eu já sei, um passarinho me contou que a cultura já estava ali no seu ouvido, ali, ó, buzinando desde cedo. A Fundação Cultural, na época, era Prodasec, chamado umas caixinhas que a gente começa a fazer para dividir, né? E o Prodasec queria ocupar a escola polivalente, as 3 escolas polivalentes. Polivalente do Cabula, Polivalente de Amaralina e Polivalente San Diego. E nós, alunos do Polivalente, a gente já andava atrás dessa cultura, fazia movimento dentro da escola. E aí a diretora aceitou o projeto e nos apresentou as pessoas para conversar. E aí começou por essa oficina, que atendeu ao todo, foram 25 pessoas inscritas, e ao final ficou às 17, que construiu um bairro chamado Alagado, um espetáculo, Sim. brincando com criança, trazendo a maré, trazendo a referência desse povo que mora aqui, e Alagados, que contava a história até a chegada do Papa. Vocês sabem que o Papa veio aqui, não foi por acaso. Deus disse assim, olha, pode até ir ao Bonfim, pode até ir em qualquer outra igreja, mas tem que dar uma passadinha lá em Nossa Senhora dos Alagados. Que tudo começou quando a gente decidiu acabar com a violência, implantar, de fato, uma igreja que falasse a língua dos homens, falasse a língua do território da península. E nisso, eu acho que é aí que entra o governo, que entra a sociedade civil, que entra o respeito de cada um. E foi assim que a igreja nasceu, aí dentro, onde o lugar que era de ovas, né? E se transformou em um lugar tão bonito que todo mundo pode subir, passear, entendeu? De mãos dadas. Agora, essa questão cultural, né? Essa paixão pelo cinema, que eu já sei que você é apaixonada por cinema, por teatro, surgiu quando na vida? A gente pode dizer que foi na infância, adolescência? Eu comecei desde menina a gostar de fazer alguma coisa cultural. Na minha rua, por exemplo, eu fazia as festas. Sim. Como era uma rua pequena, que dava para todo mundo se conhecer, eu comecei a brincar de desfile, fazer as festas do Dia das Mães, o Dia dos Pais. Inventava festa para poder as pessoas terem o que se ver. Se confraternizar. Confraternizar. E também contribuição da própria comunidade, porque eu acho que a gente tem que dar alguma coisa também. A gente não é tão pobre que não tem algo para dar. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem o trabalho. Sim. Quando a gente não pode o trabalho, a gente tem o amor, o respeito ao outro, dar uma parte para que o outro possa fazer uma ponte para o outro chegar. Então foi isso que eu implantei na minha vida. É uma parte de mim, uma parte de você, uma parte do outro, fica um todo. E esse todo faz uma proteção muito linda, porque se você vê ao redor daqui, por mais que alguém diga assim, é uma miséria isso e aquilo, mas você vê a beleza que tem no olhar das crianças. Não tem diferença. As crianças são todas iguais, entendeu? Elas são só diferentes na hora de agir, na hora de pensar. Mas olhando elas dançando, olhando elas fazendo teatro, olhando elas contando história, elas se comunicam e aprendem uma com a outra. Então é esse o espaço, é esse o olhar desse espaço cultural. E eu admiro muito as pessoas que aceitam e dão apoio a esse espaço. Principalmente a Secretaria de Cultura, que na época a gente não entendia muito, porque a Secretaria de Cultura era um bicho muito grande. A FUNSEB só trabalhava com as artes, mas a Secretaria trabalha desde Dona Maria fazendo o fuxico, até chegar nos grandes espetáculos. E não ia aguentar tanta coisa sozinho. E a gente diz que cada um de nós, cada um artista, cada um produtor, cada uma pessoa que está atrás das câmeras também, dá tanto, sabe? E a gente tem que aprender a valorizar. Com certeza. Eu dou o que eu tenho. O que é que eu tenho aqui? Amor,
respeito pelo ser humano, um espaço aberto todos os dias, mesmo que diga, hoje não tem espetáculo, mas tem algum espetáculo que a gente pode criar, conversar, Se não tem, a gente assistir um inventa. filme. Ai, Pois meu é. filho, falar de filme. É lembrar Luiz Orlando Silva, sabe? Foi ele que me fez me apaixonar pelo cinema. A gente botava um retroprojetor nas costas e saía por aí fazendo filme na comunidade. Às vezes a pessoa dizia, vocês arriscam ir para lá, para trás? Aí por que não arrisca? Vamos levar alegria, vamos levar vida, vamos levar gente. Porque falar de cinema é falar de cinema brasileiro. Sim, É filme brasileiro, é Glauber Rocha que me encanta até hoje, sabe? E eu não aguento ver, sabe, uma criança não assistir algo que possa falar sobre aquilo que está vendo. É valorizar o que é nosso, né? Bem, a gente falou do espaço cultural Alagados, né? A gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já, porque eu quero saber mais da vida, da história de Jamira. Quem é Jamira Muniz? Tem, inclusive, uma história curiosa aí com seu nome, que a gente vai contar já já. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Negritudes, programa aqui da telinha da TV Alba, que conta histórias como de pessoas especiais aqui, como a da Jamira Muniz, nossa convidada mais do que especial de hoje. E por falar no seu nome, né, esse nome Jamira, eu ouvi uma história aí que Dona Jamira só descobriu que era Jamira depois aí de uns 12 anos, não é isso, Dona Jamira? Conta essa história pra gente. Na verdade, é como todo mundo, né? Todo preto, né? Tem uma dificuldade de descobrir seu nome e de levar a vida inteira esperando que alguém descreva-o. Exato. E foi uma história muito interessante porque, na verdade, ela foi muito sofrida, porque quando você cresce, que você vê o outro lhe chamar pelo aquilo que você não ouve, você se sente muito incomodado. E eu nasci, né, eu tenho uma história que eu tenho irmãs gêmeas. Aí todo mundo pergunta, irmãs gêmeas? E que não sabe qual é o nome, é porque era filha de um pai, mesmo pai que o meu. E esse pai, ele tinha outras mulheres, né, ele ganha até, porque na outra família ele tem 22 filhos, né, e com a minha mãe ele só 3. E uma das foi eu, que nasci, né, me criei num território, sempre foi da calçada, eu chamo Península, começou toda a história ali na calçada. Fui um pouco menina de rua, né, acho que para poder levantar e dizer, eu preciso sair desse lugar. E meu nome era Janice, todo mundo me chamava de Janice, a rua inteira me chamava de Janice, o bilheteiro, o canamil, o pipoqueiro, Janice vai para onde? Eu dizia, oxe, estou indo por aqui. E a escola foi o lugar que acertou em cheio no alvo do coração. E com Resisto eu fui perguntar à menina, que era uma banca, não era nenhuma escola pública ainda. Eu fui para a banca, lá mesmo na rua onde eu morava, e aí a menina na secretaria fez assim, tudo bem com você? Eu digo, hoje é o primeiro dia de aula, toda feliz, toda contente. E entrei. E aí ela fez, tudo bem, vamos lá. Você vê, é o primeiro dia seu, né? Eu digo, Era uma banca muito estruturada, porque a menina sempre foi professora, sonhava, sonhadora e conseguiu realizar, né? E aí, quando eu entrei na sala, todo mundo chamando, e quando chegou no meu nome, disse Jamira Alves Muniz. Aí eu fiz, não, tá errado meu nome. Meu nome não é Jamira Alves Muniz, meu nome é Janice Alves Muniz. Aí a professora olhou para mim, continua dizendo que tem aqui escrito Jamira Alves Muniz. Aí eu fiz assim, então eu vou na secretaria ver, vou lá conversar com a menina. E aí quando eu cheguei na frente, a menina fez assim, eu vou olhar seu registro, para não ter dúvida. Aí pegou o registro e me mostrou. Aqui está escrito Jamira Alves Muniz. Diga o nome do seu pai. Que até então você não sabia ler. Não sabia. Mas eu lia entre linhas, porque quem me ensinou a ler não foi a escola só. Eu sei dessa história. De parede. Aí, sim. Foi a escola da vida, filho. Através de revistas, não é isso? Exato, por isso que tem uma gibicanto de leitura, que era gibiteca, depois chegou o livro, virou gibicanto de leitura. Tô por dentro da sua história, viu? E o banqueiro, né, eu passava de carrinho empurrando para catar reciclagem para vender,
E ele me deu revista a partir das palavras, ó, de gesto. Ele me disse que aprendia a ler e foi através da revista que eu aprendi. Aí, no caso, aos 12 anos, no primeiro dia de aula, descobre que Janice, na verdade, Não é existia. Jamira, e a partir daí nasce a Jamira, digamos assim. E aí eu tive que receber isso e voltar em casa e dizer à minha mãe. Aí minha mãe não sabia ler, sei muito mais, né, analfabeta do que eu, porque eu ainda estava tentando, lendo na rua. Mas aí eu comecei a ver que minha mãe foi enganada. Ou seja, o seu pai registrou a senhora E registrou a outra. Eu tenho uma irmã que o nome meu está nela, que é essa gêmea, que mora lá na Rua do Céu. Não sei se ainda está, mas morava na Rua do Céu. Essa história é curiosa, viu, Jamira? E eu, Jamira. Ele trocou, porque na verdade, talvez ele amou sim as duas. Né? Talvez ele também quis o melhor para as duas. Mas na confusão das mentiras, né? Porque a mentira tem perna curta, e aí ele se trocou os nomes. E a minha mãe, como era analfabeta, descobriu porque eu descobri. E a outra não, descobriu logo. E ele a enganou, dizendo a ela que o nome era porque era mais bonito, tinha a ver com indígena, e conseguiu. A outra sim sabia que o nome estava errado. Entendi. Mas a minha mãe levou até o final, até ela descobrir de fato. Agora, Jamira descobre que é Jamira aos 12 anos. É uma pergunta, inclusive, que eu faço a todos os convidados que passam aqui pelo Negritudes. E quando é que Jamira se reconhece como uma mulher preta? Ah, menino, essa história começou também quando eu saí da cultura, porque eu achava que a cultura sempre foi maravilhosa. Cultura não olhava ninguém pela cor, pelo sexo. A cultura era livre, por isso que eu sou uma pessoa livre. A cultura não obrigava a gente a dizer, tem racismo, tem isso, tem aquilo. A cultura dizia, bora, onde tiver a gente enfrenta. Foi aí que eu comecei a enfrentar mesmo. Porque racismo sempre existiu, né? Porque a gente não consegue ver o outro feliz. A gente se incomoda com a felicidade do outro. E aí eu fui para a escola comunitária Luísa Maim. Quando chegou lá, com minha sandália grande, com meus cabelos, né, auriciados, porque eu era futura de pele e de corpo. E aí as meninas olharam para mim e disseram, não, uma professora assim, o que é que os meninos vão pensar? Uma professora assim como? Eu não quero ser professora, eu quero ser educadora. Se não tiver lugar para ser educadora, eu vou me embora. Aí, não, calma, você não fique nervosa. E aí começou a me trazer. E aí eu digo, eu quero ensinar os meninos a ver. Porque eu já estava lendo Paulo Freire. Né? Eu li Paulo Freire, sabe? Todas as entrelinhas deles, eu tentei entender como Boal conseguia me ter aqui nesse palco. E Paulo Freire é a cara de Boal também. Eu acho que os dois se inspiraram muito. A educação e a cultura nascem desses dois caras. Potente. E aí eu dizia, eu quero ensinar os meninos a ver, porque tinha um livro também que estava lá, que eu lia constantemente ele, porque eu aprendi assim, a ver as letras, ver as pessoas, ver o conhecimento, a ver o desejo, a ver sonho, a ver ser feliz, né? Tudo isso com esse passar do cinema, do teatro livre, sabe, sentar para falar sobre Paulo Freire, ouvir ele dizer a ele que ele me encantava, né? E aí a escola Luísa Maim me aceitou. Disse, vamos trabalhar com essa criatura, mas vinha de sapato, sabe? Vinha de sei o quê, para poder os meninos olhar você. Mas eu não preciso que os meninos me olhem diferente. Eu quero que os meninos me olhem como eu sou, livre como eu sou. E foi numa roda que a gente conversou. A maioria dos meninos também tinham muito medo. Medo de ser preto, medo de sentir na pele a dor. Aí eu comecei a dizer para ele que tudo que tivesse lá fora, que eles pudessem trazer para dentro da sala de aula, eles iam me ajudar também a ser livre. E aí eles trouxeram, na época passava a Escravizaura, e eles trouxeram a música lê, 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 batendo no chão. A gente sentava no chão, tirava as cadeiras e sentava no círculo, um olhando para o outro. E aí eles começaram a cantar música, e eu disse assim, opa, já que vocês têm essa coisa que lhe incomoda um tanto, apesar de estar aí dizendo que o negro vai ser valorizado, que a Escravizaura, apesar de ser pele branca, ela é filha de um preto, e aí o que é que a gente vai fazer? Então vamos fazer um espetáculo. Aí eu fiz espetáculo,
Aí o outro, mas eu não sei ler. Não precisa aprender a ler na linha. A gente precisa ler aqui, no coração, aqui no útero. E a gente começa a botar as coisas para fora. E foi aí que nasceu um espetáculo que encantou os outros meninos da escola, que perceberam a importância deles, não só quanto pele, mas quanto história. Porque a história, ela está aí. A gente precisa só lê-las. Exato. A história está plantada, agora tem livro para isso, mas a história está na cara da gente. Cada lugar que a gente vai, a gente tem uma história, entendeu? Vê a nossa história. E vê a nossa história como uma coisa ruim. E a gente queria transformar ela em uma coisa boa. Por isso que eu digo que esse quilombo aqui construiu uma história de preto, mas um preto que está sempre com o punho aberto e ao mesmo tempo fechado, porque a gente não pode ficar só fechado, porque dói o coração. A gente tem que abrir e relaxar um pouco, porque a gente não pode ficar só na resistência. A gente tem que fluir o outro, incomodar o outro, para que o outro perceba e se acolha com a gente. Pois é, eu percebi que a senhora se emocionou bastante ao contar essa história aí, quando eu perguntei sobre se reconhecer como uma mulher preta. Porque não é fácil. Pois é, e a senhora nesse período aí, como a senhora disse, a senhora se reconheceu como uma mulher preta e ajudou jovens também a se reconhecerem como jovens negros. E isso é muito importante. E isso a senhora faz até os dias de hoje, né? Com o espaço aqui, o espaço cultural. É prova disso, né, dos jovens que são atendidos, que são beneficiados com as atividades realizadas aqui nesse ambiente. Ao longo de sua trajetória, ao longo de sua vida, acredito que a senhora já realizou muitos sonhos, já concretizou muita coisa, mas ainda tem mais espaço para sonhar? Tem. Quais os sonhos, os projetos aí de Jamira? Depois da escola comunitária Luísa Maia, que eu tenho mais referência como Marilene da Conceição Nascimento, que é Leninha, que ela que me dizia assim, isso é racismo, Jamira. Esse negócio que você está dizendo aí, isso é racismo. Eu dizia assim, alguém disse isso para mim, cadê a diretora? Sabe quando procura a diretora, sim, Jamira? Procura a mulher branca, de sapato alto. E eu sou preta, então essa mulher me ensinou muito. Teve outra também que dizia uma coisa muito interessante. Quando o preto decidir parar de andar na pista só para se dizer que está ali, ele vai se reconhecer quanto pessoa. Não tem que estar em pista nenhuma. A gente não precisa estar em pista, a gente precisa se juntar. E foi aí que a gente se juntou, as mulheres da Laje, para construir aquela escola que vocês precisam conhecer, que é de emocionar a entrada e a saída e quem é quem. Todo mundo se reconhece quanto pessoa e quanto construção desse lugar. Então, voltar para aqui foi para resgatar aquilo que eu deixei aqui no Polivalente. E o Polivalente hoje, menino, o Estado tem que acreditar. Tem que acreditar, porque Lula não veio à toa, sabe? A gente tem que acreditar que essa escola vai abrir os muros para poder a gente entrar, os alunos entrar, sair a hora que quiser e ter o que fazer, porque nossos pretos precisa disso. Em cada gueto, não adianta construir um espaço que não tem uma relação afetiva com a questão racial. Precisa ter pessoas que reconheçam o papel deles para influenciar. A gente não precisa de ser mágico, a gente só precisa influenciar as crianças e influenciar quem chega, porque essa escola foi a minha vida também. E ela precisa abrir esse muro. Quando ela abrir esse muro, vai ser, eu acho, que eu completo o meu círculo aqui dentro e sigo o meu caminho, filho, porque eu não nasci presa em um espaço, mas eu amo isso aqui. Eu costumo dizer que ele só é amado mesmo e sentido por mim, porque aquele portão está aberto, porque eu já pensei em derrubar muro, sim, porque os muros afastam. Os muros diz que eu não posso entrar, tem ainda gente que ainda não consegue entrar aqui. E eu estou trazendo, através dos senhores, os homens também, eles precisam se sentir dono disso aqui. É o dominó, que eu já propus a eles de jogarem aí na área externa. Porque é daí que a gente resgata as pessoas, a partir do que elas acreditam, do que elas gostam. Eu também fui menina de jogar dominó, baralho,
dama. Usei isso para matemática Ou da seja, vida. eu posso dizer, eu falei de sonhos, eu posso dizer que acho que um dos grandes sonhos de Jamira hoje é a derrubada desses muros, principalmente dessa parede do fundo da escola. A gente precisa ligar essa escola que eu tanto também amei, tanto, sabe, eu passava o dia todo nessa escola. E todas as coisas que fazia ali com o meu grupo, um grupo forte, um grupo de pessoas que até hoje está no movimento. Raimundo Pedreira, Maria de Lourdes de Conceição, Lininha, Jandaíra, Jacira, sabe, Deia, Neia. Essas figuras estão aqui perto de mim. A gente precisa continuar a nossa história. E para continuar a nossa história, a gente vai ter que deixar nossos filhos, nossos amigos, nossos herdeiros chegar a esse trono. Porque aqui é um trono muito especial. Não é uma torre, mas é uma leveza no sentido de que a gente precisa olhar para o outro. A pandemia nos ensinou isso, porque quando a gente não podia abraçar, a gente abraçava olhando um no outro. E foi isso que fortaleceu esse movimento. Esse movimento, cada dia eu me apaixono, mas eu não saio do espaço não para sair dele. Eu quero dizer que vou dar o lugar a outro. Claro. Porque as outras pessoas que estão aí na fila também têm sonhos. Precisam apenas de oportunidades. Precisam trabalhar também. Verdade. E eu segui em frente, porque aonde eu for, eu levo a Escola Luísa Maim, eu levo a Escola Polivalente e eu vou levar esse espaço. E eu vou levar o nome da senhora daqui. Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Quero dizer, primeiramente, agradecer à senhora por me proporcionar a conhecer um pouco mais da sua história, que é uma história inspiradora. A senhora é uma potência, é uma referência e espero que a senhora continue transformando vidas, que é o que a senhora faz, que a senhora sempre fez, teve a vida transformada e utilizou a sua própria história para transformar a vida dos outros e espero que a senhora continue exercendo essa incrível missão aqui na sua vida. Muito, 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 muito obrigado. Seu nome precisa ser falado sempre, sempre. As pessoas precisam conhecer Jamira Muniz. Muito obrigado, Jamira. Obrigada a vocês também. Quero agradecer a vocês todos, viu? Foi um prazer. Aliás, tem um aqui que já mora no coração, que já veio aqui, né? Mas tem outros que a gente precisa dizer para vocês. Vocês são figuras importantes. Lembre disso. Não precisa. Quando vocês ouvem histórias e histórias, que eu sei que vocês já filmaram muitas histórias, mas não esqueçam, sejam vocês a felicidade, o respeito e o amor. Não queira que o outro dê para você. Sejam vocês mesmos, porque vocês vão ser muito felizes. Porque chorar faz bem, sabe? Doer faz bem também, porque é com a dor que a gente aprende. Eu costumo dizer aos meninos que não é errar, não é problema. O problema é continuar na mesma tecla, sem olhar o outro. Mas quando a gente abre o coração e olha o outro, a gente faz, epa, não vou mais errar nisso, vou errar em outra coisa. Porque é com o erro que a gente aprende. Com certeza. É com a dor que a gente aprende. Eu aprendi muito, ainda tenho muita coisa para aprender, porque ainda não morri. Porque enquanto a gente estiver vivo, a tendência da gente é as histórias, as vidas, a nossa vida ser igual a do outro, viu? Pois é, tem muito o que aprender, tem muito o que ensinar ainda. Agradeço a sua audiência, que está sempre coladinho aqui no nosso Negritudes. Lembrando que o nosso programa é semanal, todo sábado você confere uma entrevista massa, uma entrevista super bacana, com referências pretas aqui na telinha da TV Alba. E essa é Jamira Muniz. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.